Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre Manuel Filomeno de Miranda. Naturalmente, eu estava pensando comigo, antigamente a gente procurava biografia de algum autor, de alguma pessoa do nosso interesse, de um político, por exemplo, e a gente procurava nos livros, né? Ia à biblioteca municipal ou comprava algum livro que falasse sobre biografias e lia. Hoje não. Hoje nós temos na internet, temos com abundância a biografia de vários personagens da nossa história. E quanto aos autores e aos personagens espíritas, não é diferente. Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, eu colhi a sua biografia, conquanto eu tenha feito um pequeno resumo, num site chamado espiritismobrasil.com e também no site da Federação Espírita Brasileira, a gente encontra lá o material. Esse sujeito do quem eu vou falar hoje, esse espírito, né, Manuel Batista Filomeno de Miranda, ele, quando na Terra, foi um estudioso, e ainda o é naturalmente, foi aqui um estudioso bastante operoso e trabalhador da seara espírita e que prosseguiu com o seu trabalho no mundo espiritual, lá trabalhando de forma incansável, estudando e auxiliando a todos nas questões relativas à obsessão. Ele, no mundo espiritual, participou de muitas missões e das quais ele pôde trazer então e narrar as consequências dos desvarios humanos. Essas, essas suas narrativas foram registradas nas obras que ditou ao espírito, ou melhor, ao médium, Divaldo Franco. Ele nasceu em 14 de novembro de 1876, sob o signo de Escorpião. Nasceu em Jangada, município do Conde, no estado da Bahia. E ele conheceu o Espiritismo, nasceu em 1876, e conheceu o Espiritismo em 1914, através do médium Saturnino Fávila, que era seu amigo. Conheceu também José Petitinga, de quem nós faremos uma pequena biografia logo adiante, estabelecendo então com José Petitinga uma forte amizade. E ao mesmo tempo em que começava a frequentar, nessa época então, as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Ele foi então discípulo de José Petitinga, tinha assim a mesma maneira, a mesma maneira especial de tratar e doutrinar os assistidos, com lastro sempre no Evangelho do Cristo Jesus. Foi desde 1918, ele participava assiduamente das sessões, interessado nos assuntos da doutrina, sendo inclusive um dos mais firmes adeptos dos seus ensinos. Ele foi realmente um verdadeiro baluarte do Espiritismo. Fez parte da diretoria da União Espírita Baiana, ocupando lá diversos cargos desde 1921 até o dia da sua desencarnação. Ele também presidia as sessões mediúnicas, era diretor das sessões mediúnicas e trabalhos do Grupo Fraternidade, sempre muito empenhado em tratar as obsessões. Aliás, aqui na minha cidade nós temos o Centro Espírita Fraternidade, fundado pelo nosso saudoso Carlos Rizzi, o seu Carlinho, que também trabalha muito no atendimento aos necessitados, materialmente falando, e aos necessitados espiritualmente, tanto encarnado quanto desencarnado, especialmente nos trabalhos de desobsessão. Só apenas uma parte, né? É importante de se dizer que nós temos também um grupo forte aqui na nossa cidade, trabalhando na seara espírita. Onde o Filomeno Miranda estivesse, ele era, Manuel Filomeno de Miranda estivesse, ele era assim, como que eu posso dizer, um expoente da doutrina espírita na sua propaganda, exercer assim com proficiência de doutor essa propaganda. Ele era um sujeito bastante educado, isso está lá na sua biografia, né? Eu não conheci, mas lá diz que ele era um sujeito bastante educado, porém heróico na luta, ou seja, ele era bravo na luta, ele realmente defendia os ensinamentos do Espiritismo com argumentos, né? Com argumentos de quem estudava bastante a doutrina e principalmente tinha conhecimento pela prática que exercitava. Ele publicou sem o seu nome, né, no anonimato, resenha do Espiritismo, lá na Bahia, resenha do Espiritismo na Bahia, e excertos que justificam o Espiritismo, dando motivações pelas quais o Espiritismo se justificava. E fez também um pequeno opúsculo chamado Porque Sou Espírita, em resposta ao padre Huberto Roden,
Humberto Roden. Eu até não sabia quem era, fui procurar na internet, tem um bocado de coisa sobre o padre Humberto Roden, que era naturalmente um sujeito que não tinha boas relações com o espiritismo. E em razão disso, em razão das suas falas, o Manuel Filomeno de Miranda escreveu esse pequeno opúsculo, Porque Sou Espírita, né? Em resposta a esse padre. Ele é um sujeito que sofria do coração. Manuel Filomeno de Miranda sofria do coração, mas para ele não tinha problema não. Ele subia as escadas lá para chegar até a União Espírita Baiana, era uma escadaria, né? Na sua sede, lá no local onde ela se estabelecia. E ele subia as escadarias, sempre sorrindo, sempre animado, né? Fazendo um esforço bastante grande para alcançar o edifício, mas ele queria extinguir-se, diz o seu biógrafo, que ele queria extinguir-se no seu cumprimento. Ele sentia uma imensa alegria em dar os seus dias aos serviços do Cristo Jesus na seara espírita. Aliás, suas últimas palavras, elas foram ditas na antevéspera do seu desencarne, e conforme escreveu Cardoso e Silva, provavelmente a quem ele se referia, ou a quem ele as disse. Ele disse assim: agora sim, agora não vou mais no centro. Não tem mais como ir lá para a União Baiana. Eu tô muito combalido, né? Mas estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, como pude, mas sempre o fiz. Fiz o que foi possível, na verdade. Podia ter feito mais até, né? Mas vocês tomem conta dos trabalhos conforme eu já determinei. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Aliás, é uma coisa também oportuna de dizer, né? Essas palavras mostravam a amizade que ele tinha para com seus confrades. Então é oportuno dizer que ele era um sujeito muito querido. Me lembrei disso agora. Está lá na biografia também. Era um sujeito muito querido, de quantos o conhecessem. Quem o conhecia não podia deixar de amá-lo pela sua simplicidade, pela sua honestidade, pela sua pureza. Até o último instante, ele demonstrou a firmeza da tranquilidade dos justos, proclamando e testemunhando a grandeza imortal da doutrina espírita. E em 14 de julho de 1942 ele se foi. Se foi de vez, deixou de ser aquela personalidade Manuel Filomeno de Miranda entre os homens, para só voltar depois em espírito pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco nos seus escritos. Esta é uma pequena biografia, né, que nós fizemos, um resumo, valendo ainda nesse momento eu até fazer um pequeno relato de como Divaldo Pereira Franco, o médium, conheceu Manuel Filomeno de Miranda, o espírito. O Divaldo diz que lá por volta de 1950, o Chico Xavier psicografou para ele uma mensagem ditada pelo espírito José Petitinga, de quem já disse, faremos também uma pequena biografia. E no próximo encontro, uma outra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E depois do ano de 1970, diz Divaldo, apareceu-me lá um espírito, dizendo-se ser Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana e tendo lá exercido diversos cargos, dedicando-se especialmente à tarefa de estudos da mediunidade e da desobsessão. Releva dizer que Divaldo não conhecera em vida nenhum, nem outro, nem José Petitinga, nem Manuel Filomeno de Miranda. Então foi desde aí, desse encontro espiritual com Manuel Filomeno de Miranda, que se iniciou a parceria entre ambos, conforme está relatado lá no livro chamado Semeador de Estrelas, da médium, da escritora e médium Sueli Caldas Schubert. Foi lá, né? Aliás, leiamos as obras de Manuel Filomeno de Miranda pelo médium Divaldo Franco. Ele tem para mim, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele tem para mim um estilo literário muito minucioso ao narrar, igual o espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier. Eu até o chamo carinhosamente entre os meus amigos lá da casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, eu chamo de André Luiz Baiano. André Luiz Baiano, às vezes eu esquecia o nome e falava, aquele autor
aquele André Luiz Baiano que escreveu tal coisa do... Ah, tá, o Manuel Filomeno de Miranda, né? Então eu chamo carinhosamente assim. Mas é essa a história, uma pequena história, um resumo da história para o nosso aproveitamento como espírita interessado nos avatares da doutrina espírita, encarnados e desencarnados. Curta o nosso vídeo, comente com seus companheiros espíritas, comente aqui no YouTube também, que você sabe do Manuel Filomeno de Miranda, dos seus ensinamentos. Compartilhe com os companheiros espíritas, o vídeo é espírita, eu sempre digo isso, feito por um espírita, tirado da literatura espírita relativamente a personagens espíritas. E vamos adiante.